Vou falar um pouquinho sobre liderança sustentável e vou tentar falar um pouco de como a gente trata desse assunto na IBM. Não dá para falar sem contar um pouquinho da história da IBM. A IBM, no ano passado, comemorou 100 anos de existência. 100 anos não é pouco. As pessoas ficam muito curiosas para entender como que uma empresa consegue se reinventar e se manter tanto tempo aí. No Brasil, a IBM tem 95 anos. A IBM no Brasil foi a primeira IBM fora dos Estados Unidos. Pouca gente sabe disso, mas lá em 1917, o então fundador da IBM, Thomas Watson, que tinha uma casa de veraneio no Rio de Janeiro, foi convidado pelo governo para trazer sua empresa para cá para fazer o censo de 1920. Então, a história da IBM é uma história que vem lá de trás. E se você pensar um pouco em tudo que a IBM já fez, a história é bastante interessante. A IBM já fez tabuladoras, pouca gente sabe, mas a IBM já fez fatiadoras de frios, a IBM já fez balança. Eu acho que alguns já se lembram de relógio de ponto, com certeza vários se lembram da máquina de datilografar. Obviamente que, com a invenção dos computadores, a IBM se tornou muito mais conhecida e muito mais famosa. Mas tem umas outras histórias bastante interessantes. A IBM definitivamente foi fundamental para colocar o primeiro homem na Lua. A IBM foi que criou e desenvolveu o primeiro PC. No final da década de 90, a IBM desenvolveu um computador com o objetivo de desafiar o campeão mundial de xadrez, o Kasparov, e a gente apostou e foi lá e venceu. E, mais recentemente, a IBM desenvolveu um novo computador chamado Watson. Esse computador é um computador que ficou famoso lá nos Estados Unidos porque a gente levou ele para um programa de televisão chamado Jeopardy para competir com os dois campeões do jogo, que é um jogo de perguntas e respostas com semântica, uma coisa um pouco complicada. E o computador ganhou. Watson é o nome em homenagem ao fundador da IBM, e ele determina uma nova era de computação. A gente não fala muito do nome inteligência artificial, na verdade, a gente usa o nome de computação cognitiva. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque, na verdade, o motivo do desenvolvimento desse novo computador não é para ganhar um jogo. O objetivo dele é poder aplicar na sociedade e poder melhorar a vida das pessoas. Nesse momento, a gente está desenvolvendo, com empresas americanas, um protótipo para ajudar os médicos a fazer um diagnóstico de doença. Quando eu estava lendo o material sobre diagnóstico e sobre o trabalho que o Watson estava fazendo, eu descobri uma coisa que eu não sabia, que mais da metade dos diagnósticos estão errados. Mais da metade, que é surpreendente. Então, o computador, o que ele vai fazer? Ele vai analisar uma base de dados gigante, vai correlacionar a informação e vai fazer análise e análise preditiva que o ser humano ainda não consegue fazer. Com que objetivo? Objetivo de salvar vidas. Eu contei essa história rapidinha dos 100 anos da IBM para poder fazer um ponto. Tem uma palavra que eu acho, depois de muito pensar internamente, a gente concordou que existe uma palavra que descreve o que a gente pensa que foi a IBM nesses últimos 100 anos. E a conclusão que a gente chegou é que essa palavra é progresso. E a gente concluiu que tecnologia é fundamental para o progresso. Mas existe uma outra variável dessa equação que também é fundamental, e o progresso não vai existir só com tecnologia. E essa outra variável se chama pessoas, e é isso que eu vou falar um pouquinho aqui agora. A IBM, nesses últimos 100 anos, sempre se preocupou em desenvolver e formar líderes do ponto de vista técnico, mas não somente técnico. A IBM sempre se preocupou em formar profissionais que tivessem
valores. Valores como sustentabilidade, como senso de coletividade, como responsabilidade e confiança e como diversidade. E eu resolvi trazer um exemplo para mostrar quão sério a IBM realmente investe nas suas lideranças. A IBM, em 2008, a IBM lançou no meio... 2008 foi um ano extremamente complicado, porque foi um ano aí que o mundo começou a derreter. E a IBM resolveu, mesmo assim, lançar um programa chamado CSC. Esse é um programa que CSC, na verdade, quer dizer Corporate Service Corps, que é um programa bastante interessante. A IBM lançou esse programa mundialmente, e esse programa consiste no seguinte: a IBM selecionou funcionários, colaboradores e executivos no mundo inteiro para trabalhar em grupos, em países do mercado emergente, para poder ajudar esses países, essas cidades e essas instituições a melhorar a qualidade de vida, a melhorar a gestão, a fazer daquele lugar um lugar melhor para se viver. Desde que o projeto começou em 2008, já foram mais de 30 países, já foram mais de 100 cidades. Só aqui no Brasil, a gente recebeu 160 pessoas dos mais diversos lugares do mundo. E nós, aqui da IBM Brasil, mandamos mais de 80 pessoas para lugares como Gana, lugares como Camboja, lugares como África do Sul, Vietnã, Polônia. E o trabalho é bastante interessante. As pessoas param o trabalho que elas estão fazendo, elas se dedicam 4 semanas, e no grupo você tem especialistas dos mais variados tipos, você tem pesquisador, você tem algum técnico, você tem pessoas de vendas, você tem pessoas de back-office. Então, a gente faz esse grupo, chega na cidade ou na instituição ou numa ONG e faz um trabalho. Os trabalhos, eles são dos mais variados. Existe trabalho para melhorar a distribuição de água de uma cidade, existe trabalho aplicando técnicas de tecnologia e gestão para melhorar a segurança da cidade, existe trabalho para ajudar uma cidade, num lugar em franco desenvolvimento, a fazer o planejamento estratégico. A IBM gastou dezenas e dezenas e dezenas de milhões de dólares nesse programa. Isso foi uma coisa que, lá desde 2008, a gente não abriu mão de fazer, a gente continua fazendo. Conheço várias pessoas que fizeram, conheço executivos que fizeram, e o programa acaba sendo uma unanimidade. Existem algumas empresas, como a Dow, como a John Deere e como a FedEx, que já estão implementando programas semelhantes ao redor do mundo, o que nos dá garantia que realmente a gente está fazendo alguma coisa diferente, a gente está inovando. Agora, qual o benefício disso tudo no final? Qual o benefício para o funcionário, qual o benefício para a empresa? Bom, para a empresa está claro. Para a empresa, a gente está ajudando a fazer o mundo melhor. Para o funcionário, a gente tem aquela expressão que a gente usa aqui no Brasil de que fazer o bem faz bem para a alma, fazer trabalho voluntário faz bem para a alma. E é verdade. Se você sentar e conversar com todas as pessoas que fizeram esse programa, o que você vai escutar das pessoas é exatamente a mesma resposta, que foi uma das melhores experiências que elas já tiveram na vida. E o grande aprendizado para a gente é o seguinte, que as pessoas se conectam a outras pessoas, a instituições ou qualquer outra coisa por causa dos valores. Claro que existem outros fatores que são importantes, como o dinheiro, etc., mas são os valores que, no final, unem as pessoas a outras pessoas e as empresas. E, para fechar aqui, eu vou devolver um minutinho, eu vou terminar com uma frase que a gente sempre repetiu muito internamente nas reuniões da IBM, toda vez que a gente vai falar de sustentabilidade. Mais importante do que ser generoso é ser genuíno. Então, não adianta você fazer porque está todo mundo fazendo, não adianta você fazer porque é moda, não adianta você fazer para constar. Você tem que acreditar que isso que você está fazendo vai tornar o mundo melhor e que todo mundo vai se beneficiar com isso.
Era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado a todos vocês.